Você está na Rede Fé. 94,9, canal 235, emissora da KMR Telecomunicações, Altinópolis, São Paulo. Tá na fé, tá na bênção. Rede Fé FM. Olá, bom dia! 11 horas e 6 minutos. Obrigado pela sua sintonia, obrigado você que está nos acompanhando já nas nossas redes sociais, você que sintonizou também os 94.9 da sua Rede Fé, começando a partir de agora, Direitos na Rede. E você é o nosso convidado, você é o nosso irmão de toda a nossa região. Vai participando, vai mandando a sua mensagem em 997651898. Estamos te esperando. Facebook, pode mandar a sua mensagem, pode mandar o seu comentário. Estamos te esperando. A partir de agora, começando Direitos na Rede com ele, Antônio Alberto Machado. Machado, bom dia! Olá, Luciano, tudo bem? Tudo bem, e você? Bom dia você, bom dia aos nossos ouvintes, os internautas que nos acompanham aqui na 94.9 Rede Fé FM. Estamos começando aí mais um Direitos na Rede nesse sábado, né? Sabadão de sol, hein, Luciano? Tá quente lá fora, não tá? Dia lindo, né, Machado? Bonito. Dia lindo. Hoje foi diferente de ontem, né? Ontem tava um pouquinho meio nublado, hoje já tá um sol. Final de semana promete, né, Machado? E o Covid, tá mais calmo em Ribeirão, Luciano? Como é que tá? O Machado, só deu uma reguladinha na sua câmera pra... tô vendo aqui, pra aparecer melhor, né? Até aparecer a sua imagem e também lá atrás, todo mundo que tá sintonizando agora, tá? Aí, o bonequinho ficou bem bacana. Você vê que no bonequinho tem até do cabelo até mostrando que tá igualzinho, né? Parece que tá, né? Estão tentando imitar aí, né? Ficou boa essa imitação? Ficou bacana, né? Diferente, né? Luciano, eu tô vendo que... Eu tava vendo no jornal aí que em São Paulo voltaram as baladas noturnas, o pessoal sem máscara e tal. Tá liberando, hein? Como é que você vê isso daí? Não é algo assim preocupante, meio apressado, não? Ô Machado, a gente percebendo, né, todo o nosso Brasil... E a gente percebe que talvez a gente vê a Covid de uma forma diferente. É uma doença que já no começo assustou bastante, morreu muita gente. Eu acho que não é o momento de estar liberando assim, não. Eu acho que deveria ser tá meio apressado, deveria ser um pouco devagar, né? Uhum. Você concorda comigo? Esperar avançar um pouco mais a vacinação. Sim. Né? E aí, essas atividades recreativas, de balada e tal, acho que poderia deixar mais para frente, né, Luciano? Tem muita polêmica sobre se volta às aulas, o trabalho, etc. Mas a recreação, eu acho que é uma coisa que podia esperar um pouco, hein? Para a gente ir com toda a segurança, né? Avança a vacinação, transforma a Covid numa gripe, e aí nós estamos mais seguros, né? Logicamente que, na verdade, assim, pensando pelo um outro lado, a gente não pode parar. Mas, assim, a doença está aí. Todo mundo sabe que a doença está aí. Então, a gente precisa ter um cuidado maior, né? E eu acho que não é o momento de estar liberando já baladas, assim. Tem que ser devagar. Cautela. Tem que ter cautela. E né? balada é muita aglomeração. Muito. Pouca prevenção.
E eu digo assim, claro, todo mundo tem que se divertir, mas tem outras formas de se divertir sem aglomerar, assim, verdade. Né? É complicado. Bom, mas eu tô vendo que Ribeirão Preto tá bem na fita aí, né? Tá sem mortes, sim. Né? Registrou 80 novos casos e uma ocupação de UTI de 27%, só tá... Isso. Parece que a gente está superando essa pandemia. Né? Nós percebemos que a vacina, né, foi muito eficaz, né? A vacina foi muito eficaz para o momento que a gente passou. Muito bom, né? Teve quase 70%, a gente já soma hoje que a população brasileira já tomou a vacina, né? A segunda dose, né? Ô Machado, daqui a pouquinho tem Papo de Crente. Já, hoje nós temos... Tem sorteio de livro hoje também? Tem um sorteio de livros, tem a reflexão da semana, que semana passada foi muito bacana, e essa semana, né, esse sabadão a gente tem novamente, para você que está sintonizado, para você que está nos acompanhando, né, no Facebook, no YouTube, né, acompanhe aí, manda sua mensagem, pode mandar para nós aqui, 997651898. Seja bem-vindo, esse é o programa Direitos na Rede, hoje sábado, dia 30 de outubro de 2021, Machado. Muito bem. Luciano, eu estava vendo um registro aqui que amanhã, dia 31 de outubro, comemora-se a chamada Revolução Protestante, né, que aconteceu lá no século XVI, com Martinho Lutero, e eu sei que nós temos aí na agulha o Papo de Crente com o pastor Ariovaldo Ramos e o Wesley Teixeira. Eu acho que, em razão dessa data de amanhã, quando se comemora essa mudança, essa transformação profunda, né, na igreja, e o cisma, né, na igreja católica e depois a igreja protestante, eu acho que, por causa disso, nós já poderíamos chamar o Papo de Crente aí, hein? Vamos lá. Acha? Eu acho. Vamos lá. Vamos nessa, então. Agora. Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação, Wesley Teixeira. A paz do Senhor aos ouvintes aqui da 94,9, a Rede Fé. Eu sou Wesley Teixeira e que bom é estar com você, Antônio Alberto Machado, aqui nesse programa Direitos na Rede. Espero que a gente tenha esse entrosamento e essa comunhão baseado na palavra, mas sempre com louvor e informação de qualidade. E agora a gente chama aqui para conversa ele, que vocês gostam de ouvir, o nosso pastor Ariovaldo Ramos. Seja muito bem-vindo, trazendo a palavra de Deus para nós, pastor. Paz do Senhor, Wesley, que alegria estar com você mais uma vez. Wesley, dia 31 de outubro, comemoraremos 504 anos de Reforma Protestante, Wesley. Nessa data, em 1517, Martinho Lutero afixava 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, Wesley, e consolidava um movimento de quase 400 anos, com muitos mártires, Wesley, pela reforma da Igreja de Cristo. Ali nascia uma nova realidade para a igreja, Wesley. Jesus Cristo voltava a ser proclamado como o único caminho para a salvação. E a Bíblia, Wesley, voltava a ser considerada como a única autoridade para a fé e para a prática da igreja, por ser o livro inspirado pelo Espírito Santo, Wesley. O Espírito Santo que orienta a igreja de Cristo. Wesley acabava ali 1,5 milênio de opressão, Wesley. Era o fim da traição a Cristo e o fim do direito divino ao poder, Wesley. Graças à reforma protestante, a democracia pôde florescer no Ocidente, Wesley. Hoje, Wesley, mais uma vez, temos de nos deixar ser guiados pela Bíblia sobre a inspiração do Espírito Santo, Wesley, para pôr fim a todo tipo de opressão, pela exaltação de Jesus Cristo como único Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus nos abençoe, a paz do Senhor, Wesley.
Olha aí, a gente ouviu aí a palavra do pastor Ariovaldo Ramos a respeito desse grande movimento que foi a reforma luterana, né? E que, por assim dizer, inaugurou o protestantismo no mundo ocidental. O pastor destacou a importância desse movimento e eu gostaria apenas, Luciano, de ressaltar um aspecto dessa reforma, né? Sim. Que foi a partir dali, dessa insurgência do Martinho Lutero, né, no século XVI, que se democratizou a interpretação da Bíblia, que então era feita apenas pelos eleitos, né? E hoje você vê, nós todos podemos ler a Bíblia, interpretar a Bíblia de acordo com as nossas experiências, de acordo com o nosso entendimento e, portanto, democraticamente. Antes dessa revolta do Martinho Lutero, eram só as pessoas especialmente autorizadas que poderiam interpretar a Bíblia. Hoje todo mundo tem uma Bíblia na cabeceira da cama. E, naturalmente, que vai ler a Bíblia e vai interpretar livremente, à sua maneira. E, antigamente, se podia fazer isso. A Bíblia estava inacessível, porque só os especialmente ungidos, especialmente autorizados, é que podiam fazer a interpretação da Bíblia. E hoje, né, Luciano e ouvintes, todos nós lemos a Bíblia, interpretamos a Bíblia livremente e, portanto, democraticamente. Isso começou com Martinho Lutero. Devemos a ele essa, digamos assim, democracia na interpretação da Bíblia, né? E até então era uma coisa assim muito fechada para poucos, né? O povo tinha que ouvir a interpretação do especialista, né? Que tinha lá o contato com a Bíblia, com Deus, e aos demais estava vedado o acesso à Bíblia. Eu acho que nessa revolução luterana, que foi uma revolução importante, né, quando me lembro dela, eu tenho o aspecto das indulgências, as 95 teses que ele botou lá, o Martinho Lutero botou na porta da igreja, tudo isso é muito importante. Mas eu sempre me animo a destacar esse aspecto da democratização da Bíblia. Dá para falar essa frase assim, democratização da Bíblia, Luciano? Olha só, que legal. Eu costumo dizer como Deus é maravilhoso, né? Deus usou, né? Um homem para estar chegando a palavra dele mais perto da gente, né? Hoje todo mundo tem um acesso a Bíblia, né? Então foi uma coisa maravilhosa. A gente fica muito contente com uma situação dessa. Você falou essa frase interessante, o acesso à Bíblia. Porque o acesso era restrito, né? Sim. As pessoas acessavam a Bíblia por intermédio de outro. Hoje você põe a Bíblia na cabeceira da cama, pega a Bíblia e tem acesso a ela e interpreta a Bíblia. E se comporta, né, de acordo com a Bíblia, etc. Eu acho que... Algo maravilhoso, né, o Machado? Eu gostei da sua frase, acesso à Bíblia. E você gostou dessa frase minha, democratização da Bíblia? Gostei também, viu? Foi uma palavra diferente. 11h19. Obrigado você que está na audiência, você, meu irmão, de toda a nossa região, de todas as cidades acompanhando aqui, né, Direitos na Rede. Você pode participar. Manda para nós aí o WhatsApp, da onde você está ouvindo, da onde você está acompanhando, 997658898. Estamos te esperando. Machado, hoje, diferente também, né? Diferente, mas Luciano, eu queria falar mais uma coisinha. Você vai gostar também. Os nossos ouvintes também vão gostar. O nosso programa Direitos na Rede, ele se propõe a discutir direitos, cidadania, o aprofundamento da cidadania, qualidade de vida das pessoas, direitos fundamentais como saúde. Hoje nós vamos falar de um direito fundamental 2, saúde e educação. Que maravilha. Daqui a pouco na nossa entrevista, que já vou apresentar o nosso entrevistado, que está aqui do meu lado aqui já. Mas vamos fazer surpresa, né? Sim. Mas, Luciano, eu estava dizendo, a gente discute aqui direitos fundamentalmente, né? Cidadania e tudo mais.
A partir dessa reforma luterana, né, em que você falou acesso à Bíblia, eu falei, como é que é? Democratização da Bíblia. Nós podemos falar também que ela garantiu o direito à Bíblia. Porque as pessoas não tinham esse direito de pegar a Bíblia e interpretar livremente, individualmente, etc. Era alguém que fazia isso pelas pessoas. Verdade. Portanto, nós podemos falar também que foi a conquista de um direito, o direito à Bíblia, né? Que é um direito de todos, né? Verdade. E agora, uma coisa que eu não vou esquecer, essa palavra foi bem bacana que você colocou, democratização. Essa eu não vou esquecer. Essa eu vou ficar pensando a semana toda, Machado. Aí você tá ligando religião, né? E direito e política, né? Que tem tudo a ver, né? Correto. A democratização da Bíblia, eu acho que foi uma grande conquista do Lutero. Né? Uma maravilha. Machado, deixa eu fazer um pedido aqui, para o pessoal já ir mandando nome completo, cidade, o bairro, para estar concorrendo os livros, né? Os livros, Isso. Nós vamos sortear hoje 4 livros, né? Do autor Alexandre Azevedo. Né? Um deles é o livro de poema 3 Poetas, Seus Amores, Suas Dores. Também sobre o Antônio Conselheiro, não é? Que é um livro aí de história, etc., muito interessante para a moçada que está começando na escola, né? Antônio Conselheiro, sob o olhar caolho de Patativa do Assaré e outros olhares, interessante demais. Olha só. Aqui, né? O Curvado a Seus Pés, todos do Alexandre Azevedo, e O Astronauta do Mar. Vamos sortear esses 4 livros para quem ligar, deixar o telefone, etc. Vamos fazer o sorteio aqui e entregar esses 4 livros aqui no nosso programa Direitos na Rede. Que maravilha! 11h22, sabadão, dia 30 de outubro de 2021. E hoje nós recebemos também, né? Você vai entrevistar? Fábio Sardinha. Opa, com muita honra, muito feliz. Eu recebo aqui o nosso companheiro, amigo, professor Fábio Sardinha, professor de história, hein? Olha só. Nós estamos falando de história aqui, mas tem autoridade aqui do lado. Aí tem autoridade. Vamos ver a opinião dele, vamos ver o que ele fala. O Fábio Sardinha é professor da rede estadual, ele é também dirigente sindical da POSP, é apresentador do programa de televisão Ribeirão em Movimento, na TV Tati, e é suplente de vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Foi candidato também, portanto, na última eleição, e é um batalhador aí pelo direito à educação e agora, né, direito à educação vinculado também ao direito à saúde, né, em meio a essa pandemia. São 2 direitos fundamentais que estão ali em jogo e em risco, né? Saúde e educação. Então é com o companheiro Fábio Sardinha, que está aqui no nosso estúdio, como vocês estão vendo, que nós vamos falar sobre educação, sobre pandemia, sobre Covid, sobre volta às aulas. Mas antes, professor, o que o senhor achou desse comentário nosso sobre o Martinho Lutero? Está certo isso que eu e o Luciano estavam falando? Em primeiro lugar, bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Fé. É um prazer estar aqui, Machado, com você mais uma vez. Inclusive, estava me devendo essa visita, hein? Porque meu programa, você é cliente nosso lá, viu? E é sempre um prazer ter você lá conosco. E é uma satisfação retribuir aqui esse momento. O seu programa aqui é um sucesso, né? A gente acompanha nas redes, né? Acompanha pelo Facebook. E também é o companheiro Luciano aqui, né? O profissional aqui da rádio, fazendo as notícias, fazendo esses comentários. E eu queria mandar um abraço. Já tem alguns ouvintes aqui que nos acompanham. Mandar um abraço pro Júlio Brandão, que é supervisor de ensino aqui na rede municipal. Mandando um abraço para você também. Legal. E outro que você conhece, inclusive fortaleceu aquele momento nosso, né? Naquela campanha eleitoral. O companheiro Roberto Toffoli tá aqui conosco também. Grande lutador aí. Enfim, e outros aqui que vão mandar, a gente vai até falando aqui, citando. Mas você citou muito bem, viu, Machado? Porque aquele momento histórico era o fim do feudalismo, né? Para quem está nos assistindo, era um contexto histórico, né? Muito voltado à terra. E ali era começando o iluminismo, né? Que era a valorização do individualismo.
E a religião cristã, né, o protestantismo, ele nasce desse contexto. É interessante entender o contexto histórico, né? Como Martim Lutero, ele é fruto do seu tempo, né? Não é só apenas o personagem que criou aquele movimento. Ele tinha ali as estruturas para conseguir, né? E foi o protagonista ali do movimento da Reforma Protestante em 1519, se eu não me engano. E é um momento muito interessante, né? Porque tem a ideia da valorização do individualismo e também de você tirar a intercessão do Papa sobre a leitura da Bíblia, né? E até dos padres. Então o indivíduo poderia, né, buscar essa salvação através dele fazer a leitura da Bíblia. Ele mesmo buscar, né? Tirou o intermediário, né? Isso, ele tira o intermediário. É uma coisa mais direta. Então, individualmente, né, de forma não solitária, mas individualmente, ele poderia buscar a salvação que Cristo, né, coloca ali na palavra, né, através da Bíblia. Então, foi um momento de ruptura, mas tem muito a ver com o contexto, né? Que era um contexto de ruptura mesmo, o fim do feudalismo, né, a burguesia ascendente, inclusive quem financia ali todo o processo do Martim Lutero na Alemanha são os burgueses. Para quem não sabe, os burgueses naquele contexto são os comerciantes, né, os banqueiros que precisavam de uma religião para sustentar aquele modelo que eles defendiam, diferente do feudalismo, que era a Igreja Católica que dirigia, né, e dominava todas as mentes ali, né, com as catedrais, os padres, tinha as indulgências, né, as famosas indulgências, que era a cobrança ali para poder se livrar dos pecados, né? Enfim, foi um momento histórico importantíssimo, né? Uma ruptura ali histórica, né, com Martim Lutero, que cumpriu aquele papel, né? Tem uns filmes bons, viu, sobre esse período aí. Até recomendar aqui uns filmes sobre Martim Lutero, vale muito a pena assistir. Eu recomendo aí. Tem muitos filmes interessantes aí sobre esse período. É um prazer estar aqui pra gente falar de vários assuntos aí, viu, Machado? Muito obrigado mais uma vez. Gostou da aula, Luciano? Imagina, eu tô aprendendo aqui. Ó, que aula, hein? Que aula, hein? Que aula. Então, Sardinha, então você acha que essa coisa que o Luciano falou, acesso à Bíblia e democratização da Bíblia, tá certo? Não só tá certo, como é muito coerente, né? Aí, inclusive, a democratização, né? Porque você tinha apenas o clero que tinha acesso à Bíblia, a palavra considerada a palavra de Deus, e aí você universaliza, né? Olha aí. Inclusive, esse então é um fator educacional, né, Machado? Porque naquele tempo as pessoas eram analfabetas, né? As pessoas teriam que se alfabetizar para ter acesso. Então você tem um avanço educacional devido a essa questão religiosa importantíssima, né? E tem um outro elemento que ocorreu agora. Estava nascendo a imprensa do Gutenberg. E, portanto, você poderia agora imprimir mais Bíblias no papel e ter mais Bíblia na praça. Portanto, mais democratização da Bíblia, né? Exatamente. A imprensa do Gutenberg, ela impulsionou muito a leitura da Bíblia, sim, né? Sim. De forma massiva, né? De forma massiva. E isso faz com que a democratização da leitura se torne ali acessível, né, a todos e todas. Então, foi uma ruptura e uma mudança, né, de pensamento, de narrativa, que influencia até hoje, né, os tempos atuais, com toda certeza. Vale muito bem ser lembrado, destacado e refletir. Porque muita gente não sabe, né, de onde surgiu, né, e às vezes confessa a fé nas religiões protestantes, né, ou pentecostais, e surgiu desse momento histórico, né. Então é fundamental conhecer, né, o passado para fazer a reflexão desse presente, visando um futuro melhor, com toda certeza. Olha aí, é isso mesmo. Assinamos embaixo, né, Luciano? Assinamos embaixo. O Fábio, como é que te chama? Fábio ou Sardinha? Fica à vontade, Machado. É Fábio Sardinha. E Fábio Sardinha também pode. Fica à vontade. Filho da dona Carmen e do Odemir Sardinha, não é? Isso, que trabalharam. Manda um abraço pros feirantes, Machado, que te acompanham também. Que isso. Passou que meu pai e minha mãe, para quem não sabe, trabalham durante as madrugadas, né? Tem um box ali no Ceazinha. E é muito fã desse rapaz aqui do meu lado aqui e acompanha a trajetória. E estão nos acompanhando agora. E mandar um abraço aí pro meu pai e minha mãe, que trabalharam essa noite inteira, e para todos os feirantes, né? Olha aí, então vou reforçar aí, mandar um grande abraço pro Odemir Sardinha, pra dona Carmen, e pedir que eles sejam os portadores de um abraço meu também para todos os feirantes que trabalharam aí a noite toda pra gente ter comida na mesa. Exatamente. Na hora do almoço, né? Exatamente. Muito bem, isso é muito bonito. Sardinha, você é um que eu sei, conheço a sua história e vejo acompanho sua movimentação nas redes, etc., e até no seu programa. Eu vejo que você é um dirigente sindical combativo, muito ativo, e não é de hoje, né? Você, embora jovem,
já começou nessa luta muito jovem, porque eu já tenho registro, né, das suas batalhas por aí como estudante e depois jovem professor. Quer dizer, você está nessa luta sindical pela melhoria da educação, pela melhoria das condições dos professores, pela melhoria das condições de sala de aula, enfim, na luta pela educação. Você está envolvido nisso, é algo que praticamente se confunde com a sua vida, pelo que eu vi das suas lutas pretéritas, né? Agora, nós estamos vivendo esse momento complicado, você é professor da rede estadual, né? Esse momento complicado aí da pandemia. Antes de falar da volta às aulas, eu queria lhe perguntar uma coisa um pouco mais ampla, mais genérica, assim. Essa pandemia aí de quase 2 anos, né? Ela provocou um estrago muito grande na educação, não foi, Fábio? Com toda certeza, Machado. Eu acho que você traz uma reflexão fundamental para quem está em casa. A pandemia é um desastre não só humanitário, social, mas também educacional, né? Nós já vínhamos já numa situação muito delicada, né? Os números não são bons com relação às avaliações do Estado de São Paulo, do IDEB, né? Sempre abaixo aqui das metas. E quando acontece a pandemia, o Estado de São Paulo não se digitalizou. Porque há muito tempo as escolas estaduais estão no modelo analógico. Eu gosto de falar modelo analógico para ficar mais fácil para quem entender, tá em casa. O que é o modelo analógico? Quando você estudou, Machado, e você estudou em escola pública, sim, e você tinha ali a figura do professor, ele tinha a lousa e o giz e os livros, né, para fazer a intermediação. Isso lá no século XX. Nós estamos no século XXI. E eu sou professor dessa escola pública que você também estudou. E o meu professor como o seu, isso já no final do século XX, eu estudei lá na década de 90, né, no Santos Dumont, no Antônio Mota, o meu professor tinha essas ferramentas. A mesma ferramenta que teve com você. A lousa, o giz, o livro. Eu no século XXI, como professor desses alunos do século XXI, que são filhos da revolução tecnológica, são digitais, multiplataforma, como o programa aqui seu, né? É YouTube, é Facebook. Esses alunos são obrigados a ficar no analógico. Por quê? O professor, hoje na escola pública estadual, ele tem o mesmo giz, a mesma lousa e o livro e uma apostila para poder fazer a mediação do conhecimento. Então, a escola pública ela não acompanhou o desenvolvimento tecnológico da sociedade. Então, isso já vinha acontecendo. E quando vem a pandemia, o que acontece? O aluno tem que acompanhar de casa. Só que o Estado não se preparou. E quando não se prepara, fazer as coisas em cima da hora, de forma, né, abatalhoada, acontece que nós temos um prejuízo educacional. Nós temos uma pesquisa, Machado, que demonstra que mais de 80% dos estudantes não conseguiram acessar o chamado CMSP, que é um aplicativo virtual para que o estudante tivesse acesso às aulas. 80% dos estudantes da escola pública. Pública e estadual, exatamente. Então, hoje nós temos um déficit educacional aí de 2 anos, que isso vai, com certeza, ter aí, né, uma situação delicada para os próximos anos. Porque o aluno que já está alfabetizado, ele teve, né, assim, um déficit educacional, com toda certeza, mas já está alfabetizado. Agora, aqueles que não foram alfabetizados, infelizmente, vai ter um atraso para os próximos anos aí, com toda certeza. Isso não é uma coisa também devido só à pandemia. É um problema devido à gestão que é ineficiente e faltou preparo do governo do Estado de São Paulo. Porque se tivesse já, né, os estudantes com acesso, como as escolas particulares, como algumas redes também municipais, né, não a de Ribeirão, mas algumas já são assim, já tivesse acesso à rede mundial de computadores, né, com Wi-Fi, com aparelhos para poder se conectar, já tivesse se adiantado, né, e teve muito tempo para isso, né? Há quanto tempo a gente trabalha com celulares, com formas aí virtuais, as escolas particulares já há muito tempo já fazem isso, né? E o Estado, infelizmente, falhou muito, e quando não se prepara, nós temos aí um prejuízo a toda a sociedade, e é o que está acontecendo, infelizmente. Agora é correr atrás do prejuízo para evitar transtornos maiores aí, né, com relação aos estudantes. Quer dizer, foi um verdadeiro apagão na educação nesses 2 anos na rede pública, né? Agora, a rede privada, né, tem os recursos aí que você mencionou, típicos do mundo digital do século XXI, né, e pôde, talvez, enfrentar essa pandemia, esse apagão na educação com mais recursos, né? Se é verdade, se a rede privada proporcionou algum nível de educação melhor, né, para os seus alunos,
e a rede pública sofreu o apagão, aí tem também uma coisa perversa, não é, professor? Isso não acaba aprofundando a desigualdade social, a desigualdade de oportunidades, a desigualdade cultural entre as pessoas que não podem pagar uma escola, que estudam na rede pública, e aquelas que têm condições financeiras de pagar boas escolas. Isso, para um país tão desigual como o nosso, isso não é especialmente desastroso. E dá para mensurar isso, ou para estimar o que foi esse impacto na desigualdade. Isso é muito grave, porque acentua, como você bem disse, Machado, o papel do Estado tem que ser combater desigualdade. Todas as desigualdades, né? Você não tem como não citar, foi candidato aqui a prefeito nas eleições, é impossível não apoiar você pelo projeto que você representava na época de combate à desigualdade. E é o que nós acreditamos, que a política, na verdade, tem que servir para isso, para combater a desigualdade principalmente. E com relação à educação, a desigualdade aumentou com relação a esse, vamos falar, gap, né, de acesso àqueles que têm recursos através das escolas privadas, tiveram ali como se preparar melhor, e agora aqueles e aquelas que estudam na escola pública, que não tem celular, né, não tem acesso, não tem... E as escolas, vou dar um exemplo, por exemplo, as escolas aqui de Ribeirão Preto, a grande maioria, tem de 13 a 15 computadores. A escola que eu leciono meus tem 13 computadores para 1.200 alunos. Então, assim, a desigualdade ela já existia, ela acentua, porque aquele que tem acesso, ele vai continuar tendo a sua aula, vai continuar tendo ali a aprendizagem, tem acompanhamento do professor. Agora aquele e aquela que não tem esse recurso, fica onde? Fica como? Fica à deriva. E temos um problema muito grave agora, viu, Machado? Temos o caso da evasão escolar. Porque a percepção que nós temos nas escolas públicas? O aluno não está estudando, ele não fica parado. O aluno da periferia, o aluno do filho trabalhador. O que ele tem que fazer? Ele foi procurar um emprego. E muitos, viu? Muitos. Temos uma pesquisa que vai sair agora recentemente. Uma grande maioria já está empregada. E agora, para retornar à escola é outra dificuldade, porque ele não tem como sair do emprego, porque ajuda a família, devido a essa crise. E, como ele está ajudando a família, fica complicado para ele retornar agora. Só que, no futuro, nós vamos ter um prejuízo educacional, porque ele está trabalhando agora, ajudando a família, mas aqui não terminou o ensino médio e vai causar prejuízo a toda a sociedade. O que precisa o governo do estado fazer? Fazer um mapa dessa evasão escolar, ter um diagnóstico dessa situação e criar política pública de enfrentamento à evasão escolar. Não foi feito nenhuma coisa e nem outra, né? Então é uma situação muito delicada e nós, como dirigentes da POSP, inclusive a nossa presidenta, a professora Bebel, deputada estadual, vem denunciando essa situação na tribuna, através das nossas redes sociais, a todo momento desse diagnóstico precisa ser feito. E não tem esse diagnóstico, o que tem na verdade é muito marketing, é muita propaganda, que não ajuda nesse momento. Nós precisamos de um diagnóstico e, de fato, que se tenha ali, né, um investimento preciso na educação. Vou dar outro exemplo para você. É muito recorrente, Machado, eu e outros professores fazerem promoções e grandes campanhas para arrecadar celular para os alunos. Porque os alunos não têm nem celular para poder acessar as mídias aí sociais e até o próprio CMSP, né, que é o app que ele teria a aula ali virtual. Então, se nem o mais básico ele tem, que é o celular, como vamos falar em inclusão digital, né? E hoje em dia, os meios digitais vieram para ficar na educação. Não como fim, mas como complemento, né? Porque não se substitui a aula, né, presencial. Mas como complemento, hoje não tem como você falar em educação sem ter, né, como complemento ali as aulas virtuais, ele ter acesso ali a alguns vídeos. Infelizmente, essa é a nossa luta e nosso desafio para enfrentar essa grande desigualdade educacional que você disse muito bem, só acentuou. Agora, Sardinha, então se eu entendi bem, os dois grandes desafios, aliás, os grandes desafios são dois. Um, combater essa evasão que se acentuou com a pandemia. E dois, combater a defasagem, o atraso de 2 anos sem aula. Então são duas frentes, são duas lutas, 2 desafios que exigem providências diferentes e são os 2 grandes desafios. Esse desafio ele se soma a outros, né? Por exemplo, quando você fala em combater desigualdade educacional, você não tem como não falar de estrutura. Então você não pode ter uma escola que o Wi-Fi não é compartilhado com todos e todas, né? Porque o aluno da escola pública, a grande maioria,
tem muita dificuldade social, né? Tem muita dificuldade de acesso a essas ferramentas. E o governo do estado tem que ser uma política vinculada não só à educação, mas também à parte social. E é o que falta. Por exemplo, vou dar um exemplo que o governo do estado, devido a vários problemas com relação a esse retorno, tem muitos alunos também com problema com relação não só a sua defasagem intelectual, mas há problemas até mentais começaram a surgir nesses alunos que precisam de um acompanhamento, depressão e ansiedade. E o governo até lançou agora um trabalho com psicólogo. Quando fala trabalho com psicólogo, o que você pensa? É um psicólogo, uma psicóloga, atendendo individualmente aquele aluno. No governo do estado não foi esse o projeto. O projeto é o seguinte, o profissional trabalha online e os estudantes que querem participar ou precisam, são identificados lá na base, eles vão participar desse atendimento do psicólogo, só que é coletivo e online. Então, se os alunos... Nós temos uma pesquisa que mostra que a grande maioria não tem acesso ao celular, à rede mundial de computadores para estudar, imagina você para poder ter um atendimento psicológico. E eu desconheço, né, um atendimento psicológico que não seja individualizado. Né? Como que você vai fazer um trabalho coletivo ali com alunos com problema de depressão? Nós viemos agora do Setembro Amarelo, Machado, e é uma coisa que precisa ser falada também. Né? Nós temos situações graves com relação ao suicídio, inclusive da juventude. Tá, é um problema grave que precisa ser discutido, debatido, e o governo do estado precisa ter uma política real. Porque não adianta chegar nas grandes redes, né, e nas grandes TVs aí, com publicidade falando que tem agora atendimento psicológico, que não é verdade. Porque o atendimento psicológico precisa ser feito de forma séria, comprometida e individualizada. Coletivamente, através a distância, é algo que com certeza não é recomendado, inclusive por profissionais, né? É um paliativo, né? Não enfrenta o problema de fato. Olha, para você que está sintonizando agora aqui na Rede Fé 94.9, que está nos acessando também pela internet, eu queria dizer que nós estamos entrevistando aqui o professor Fábio Sardinha, que é professor da rede estadual e é dirigente sindical, e é com ele que nós estamos falando sobre educação na pandemia, e vamos continuar falando agora sobre a volta às aulas. Professor, tudo isso foi durante a pandemia, né? Esse desastre, essa defasagem, esse retrocesso. E agora, a volta às aulas, como é que o senhor vê duas coisas? Primeiro, é a hora, é o momento, né? E está sendo feito da forma que, por exemplo, os dirigentes sindicais esperavam que o governo fizesse, ou seja, o momento está certo e a maneira de retornar está correta ou está tudo errado? Novamente, Machado, esse governo, a gente pode falar que ele infelizmente está usando a pasta da educação, que é uma pasta milionária, um dos maiores orçamentos do estado de São Paulo hoje, como palanque eleitoral. Infelizmente, como palanque eleitoral. E eu falo isso com muita propriedade, Machado. Teve mais ou menos há 1 mês e meio atrás, o secretário de Educação, Rocieli, reuniu em Serra Negra mais de 4.500 diretores e diretoras, um grande espaço que tem lá, né, de convenções, e lotou, aglomerou, né, inclusive teve uma comitiva aqui de Ribeirão Preto que foi para lá, de diretores, com a dirigente de ensino, e teve gente que voltou com Covid. Olha aí. Né? Então, assim, de um lado, o governador Dória se diz o pai da vacina, né, quer se gabaritar como pai da vacina, querendo privatizar lá atrás o Butantan, que só não foi privatizado devido à luta da bancada de oposição, e destaco novamente a luta da professora Bebel, e aglomera, né, profissionais de ensino dentro de um espaço ali fechado, né, e isso aconteceu, denunciamos isso inclusive ao Ministério Público, a nossa deputada Bebel também fez isso. E agora, dá um mau exemplo, no último bimestre, Machado, estamos no 4º bimestre, a volta às aulas, ela na verdade as aulas não pararam, elas estão na forma virtual e está em formato de rodízio com redução de alunos. Então tem escola que é 35%, tem escola que é 60%, aí depende do tamanho da escola, conforme recomenda a OMS, todos os profissionais, né, voltados à saúde. Então, as aulas estão nesse formato. Até porque, hoje, não existe nenhuma recomendação que você aglomere, que você mesmo no começo citou a questão das danceterias, né? Mas todos esses locais precisam ter o distanciamento e o uso da máscara. No estado de São Paulo, a partir do dia 3 de novembro, o governo do estado de São Paulo
convoca os alunos a retornar de forma obrigatória, ou seja, ele não tem saída, tem que estar lá na escola. E quando a gente fala em retornar, a gente fala mais de 48 mil alunos retornando de forma presencial, de forma obrigatória, né, sem rodízio. Alunos esses que 2/3 só tomaram uma dose da vacina. Não tomou todo o ciclo vacinal. E toda a parte que é do primeiro ciclo, que é de 0 a 10 anos, não tomou nenhuma dose. Então, como que você vai aglomerar 48 mil crianças e adolescentes nas salas de aulas aqui em Ribeirão Preto? Vou falar de Ribeirão, que são mais de 80 escolas que estão em condições precárias, sem laudo de bombeiro. Aqui eu tô nesse espaço aqui, eu tenho certeza que deve ter laudo de bombeiro. Né? Se você for abrir um comércio, tenta abrir um comércio e não coloca lá o laudo de bombeiro e o alvará. É caçado. As escolas públicas de Ribeirão Preto estaduais, nem isso tem. Então como que você vai convocar obrigatoriamente alunos a aglomerar, porque não tem outra palavra, é aglomerar, né? Em salas mal ventiladas, sem segurança, porque não tem laudo, não tem segurança, sem vacinação. Isso pra mim, Machado, não tem outro nome, é a receita do caos. É a receita do caos e é muito grave porque você tá punindo esses estudantes e os pais, porque a maioria dos estudantes da escola pública às vezes mora com a avó, mora com um tio que é mais de idade, até ajuda a cuidar desse idoso. E aí os idosos estão tomando a terceira dose agora. Você vai colocar esse estudante lá que pode se contaminar e levar para casa o vírus. Esse é o problema, né? Numa condição que hoje os idosos estão tomando a terceira dose e os professores também. Então, assim, não teria por que ter essa mudança agora, e essa mudança de obrigar os estudantes a retornar, na nossa opinião, é eleitoreira. É para falar que o Estado de São Paulo está saindo na frente, que já está tranquilo, está vacinado. E se você pegar os números da Europa, Machado, Inglaterra, toda a Europa está crescendo, Romênia, né? Tá tendo uma chamada quarta onda, que é um local que as escolas públicas não são igual às escolas públicas do Estado de São Paulo. Então, ciência não se brinca. Ciência é que nem a legislação. Você foi promotor, lei, a gente cumpre. Pode até se discutir, mas tem que cumprir. O Estado de São Paulo, infelizmente, não funciona assim, né? A gente tem a lei, tem a recomendação científica, mas em nome da garantia do poder, em nome do poder para querer continuar no poder, vale-se tudo. É o que está acontecendo no Estado de São Paulo, é um vale tudo, né? Porque não pode, né, imaginar uma escola sem laudo de bombeiro, sem vacinação completa, obrigar esses estudantes a retornar. Inclusive, vários pais ligam para nós apavorados, mas estão apavorados, o que eu faço? Porque meu filho vai ter falta se não estiver na escola, mas eu não quero mandar meu filho sem vacinar. Então, inclusive, vamos até, né, já estamos em contato com o NAU, promotor, para apresentar essa denúncia, e retornando já vai dar entrada em encaminhamento a esse processo aí para que a gente possa, né, mudar essa situação, porque é o quarto bimestre, até dezembro agora já terminou as aulas, né? Não tem sentido aglomerar estudantes nessas condições. Luciano, olha, é grave essa denúncia, comentário do professor Fábio. Ó, aglomeração sem condições, sem ventilação, sem aeração, sem distanciamento, prédios sem o AVCB do bombeiro, e tudo com um propósito eleitoral. Não é triste isso, Luciano? Muito triste, né? Olhando pela a minha visão, é caótico, né? Essa situação que a gente está vivendo. O Sardinha disse que é a receita do caos. O que é isso? Você concorda, Luciano? É Sim. Receita para o caos. Sim. Para a quarta onda, para contaminações, internações, mortes, etc. Como é que pode brincar com a vida assim? E, Machado, você vê a contradição, né? Eu e o companheiro Roberto e outros professores aqui da cidade, estivemos todas as terças-feiras lá em São Paulo, na Alesp, né? Que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, acompanhando a votação do PLC 26. Foi um projeto de lei que, inclusive, retirou direitos de todos os servidores, né? Acabou com... nós tínhamos uma figura chamada falta abonada. O que é a falta abonada? É importante esclarecer aqui. Era 6 faltas durante o ano. Se você tivesse algum imprevisto justificado, eu tô indo pra escola agora, meu carro quebrou na hora que eu tô indo pra escola, deu um problema aí no trânsito. Você usava essa falta, ela poderia ser abonada ou não, ela poderia ser recusada. Então era um direito nosso. Foi retirada essa falta abonada. Foi retirado também a licença prêmio em pecúnia, né? Tivemos aí esse problema que é um direito do trabalhador que, né, que fez ali, né, todo o seu esforço para conseguir esse direito, foi retirado também. E vários direitos de todos os servidores, por exemplo, o profissional da saúde, que atua diretamente no combate à Covid, ele tem o chamado insalubridade. O policial militar
Tem a insalubridade porque desempenha um trabalho que é perigoso, né? Causa risco à vida dele. Essa insalubridade dava em torno de mais de R$700, Machado. E tinha um reajuste anual. Ele retirou esse reajuste anual da insalubridade. Olha aí. Então, esse é o presente de Natal do governador Dória e do deputado da cidade, que infelizmente votou a favor, que foi o senhor Léo Oliveira, desse projeto que dá um presente que ninguém queria, né? Os servidores aí, não só da educação, os servidores da saúde, até o programa aqui do Lincoln falou recentemente sobre essa questão, que é muito grave, né? Trabalhadores tiveram aí retirado direitos históricos, trabalhadores que sem reajuste já há vários anos, nós da educação estamos aí sem reajuste salarial desde 2018, né? Uma situação complicadíssima e é uma situação que muito delicada. Por quê? Aí a gente chegou na Assembleia Legislativa para pressionar os deputados, para reavaliar e não votar o PLC 26. Aí como que funciona na Assembleia... Você estava lá presente? Estava lá presente. Aí como que funciona para entrar na Assembleia Legislativa, que é a casa do povo, né? Custeada por nós. Não podia entrar, Machado. Tinha, na verdade, um percentual de 50 pessoas no plenário. Tinha que ter distanciamento. Então, assim, tem uma restrição sanitária para entrar na Alesp. Na Assembleia Legislativa, que lá tem laudo de bombeiro, lá tem toda a segurança. Muitos policiais militares. Agora, na escola pública, essa segurança não funciona. Não tem mais, dia 3 de novembro não precisa nem distanciamento mais. Aí a nossa pergunta fica para quem está em casa pensar. Por que para a população ir até a Assembleia Legislativa, onde estão os deputados e deputadas que foram eleitos pelo voto popular, tem essa limitação e o que a ciência diz lá é assegurado. Agora na escola do seu filho e da sua filha não tem distanciamento mais e tá liberado total, aglomeração. É obrigado aí todo mundo. Porque por um espaço segue a ciência e outro não segue. Essa é a contradição do governo do estado, que ficou bem clara pra gente quando a gente foi lá pra Alesp, né? A restrição de entrada, não é permitido, né, lotar a plenária. Quer dizer, lá tinha todo o cuidado, regras de segurança. Regras de segurança. Pra cobrar o deputado, a regra funciona. Quando precisa cobrar o deputado, não pode ter aglomeração. Não pode, aqui. Aí é tudo limitado. Tudo limitado. Todo tipo de dificuldade. Todo tipo de dificuldade. Para ter acesso a ele. Agora, quando eu chego aqui na escola, como é que fala? Essa negligência, né? Exato. Esse descaso. E parece até, dá a impressão de ser uma coisa, assim, esse sucateamento da educação. Você vê congelamento do salário de professores e servidores da educação, a retirada de abonos, quer dizer, tudo isso tem reflexo na qualidade do ensino que é prestado, né? E parece até, dá a impressão que é uma coisa orquestrada, que é uma coisa desejada, ou seja, o povo sem educação, o povo sem instrução, o povo sem escola, é um povo que aceita tudo, entendeu? Então, quer dizer, dá a impressão que é mais um mecanismo de manutenção da desigualdade, de opressão não só dos trabalhadores da educação, mas também dos usuários da educação pública. Claro que a gente não pode provar isso, mas fica parecendo que a intenção é essa, sucatear a educação para que as pessoas não tenham educação de qualidade, não tenham a formação cidadã e, portanto, não cobrem nada, né? Não se envolvam politicamente para mudar as coisas. Né? Perfeitamente, você destacou muito bem. Você tem essa desconfiança que isso é orquestrado? Não, é pensado, né? Pensado isso aí. É pensado para que a escola pública fique cada vez mais precária e, infelizmente, cria uma desigualdade e um setor que ganha muito dinheiro com a educação privada se prevalece no cenário. Né? Setor esse que, inclusive, financia campanhas eleitorais. Então. Agora, eu tenho uma proposta até radical, muitos vão discordar, mas em alguns países da Europa, todo político eleito, Machado, ele tem a obrigação de colocar o filho dele na escola pública. Eu acho que é meio radical, mas eu acho que seria uma medida interessante. Talvez se o filho do Dória, se o filho do Roscielli, se o filho de todos os deputados que teve lá, né, que tem essa restrição e segue a ciência, estivessem na escola pública, a minha pergunta é, será que a escola pública seria dessa forma? Porque eu pergunto sempre na minha sala de aula, eu dou aula há 8 anos na rede estadual. E eu sempre pergunto, primeira aula, né, para conhecer os estudantes, quem é que é filho de algum deputado? Filho de vereador, filho de um prefeito, de um grande empresário. Sempre não encontro, Machado. Ali eles não estão, né? E os filhos dessa gente estão em outras escolas que não são as escolas públicas do estado. Então, com toda certeza, se eles tivessem os filhos na escola pública, enfrentando
que os filhos de vocês que nos ouvem aqui enfrentam todos os dias, e quem duvidar, tá convidado a conhecer qualquer escola pública, é só entrar, participar do conselho e vai ver que não é exagero, né? É uma situação mesmo muito triste, que você, cidadão e cidadã, que espera que a educação seja de qualidade, esteja nessa situação, né? De penúria, de dificuldade, e quem paga o preço alto é toda a sociedade, viu, Machado? Toda a sociedade. Porque a desigualdade aumenta e aqueles poderosos que estão sempre aí no cenário se reelegendo, mantendo. Tanto é que o PSDB está há 30 anos, há mais de 30 anos, no governo do estado de São Paulo. Nunca teve mudança aqui. Gente, Então, e a gente acha natural. Não tem alternância. Não tem alternância. A democracia aqui não se instalou ainda, de certa forma. Agora, professor, nós temos aí, né, esse quadro todo, né, tenebroso na educação, etc. E é, de fato, algo que preocupante, né? É, de fato, algo que precisa ser mudado, precisa ser enfrentado, porque, afinal, nós estamos diante de uma injustiça, né? E combater as injustiças é dever do Estado, é dever do particular, é dever da família, é dever de todos nós, fazer oposição a essa injustiça. O senhor agora acabou de traçar aí um desenho da desigualdade. Lá na escola pública você não encontra filho das pessoas que estão no extrato mais elevado da sociedade, impostos de poder, etc. São os filhos da classe trabalhadora, né? E, portanto, que não tem merecido a atenção devida e nem tem recebido uma educação de qualidade, né? O retrato que o professor Fábio Sardinha acabou traçando aqui em poucas e belas palavras é um retrato de uma situação desoladora, né? Então, olha, a nossa conversa aqui, Fábio, ela foi tão boa, né? E o Fábio fala tão bem, né, Luciano? E envolve a gente, né? Foi uma aula, né? Foi uma aula. Foi uma aula. Imagina, Uma aula fora da sala de aula. Mas, Fábio, eu queria, antes da gente encerrar aqui a entrevista, devolver a palavra para você fazer as suas considerações, que a gente chama sempre de as considerações finais, mas até para abordar alguma coisa que eventualmente não tenha perguntado, a gente não tenha conversado, fique à vontade. Ô Machado, até passou muito tempo, né? Por mim ficar aqui muito gostoso aqui, me senti em casa. E pra quem não tá assistindo, ó, eu adorei essa canequinha aqui, ó. Que canequinha ajeitada. Você vai ganhar uma pra mim. Você vai ganhar uma. Ah, eu adorei essa Aí, canequinha aqui, pô. Eu adorei. Uma das coisas que eu mais adorei, além da participação aqui, né, do Luciano complementando, e você também com uma visão de estadista, Machado, eu vejo que o seu programa, você, quando sai do Ministério Público, né, e fez uma atuação primorosa na cidade, exemplar, junto com o Marcelo Goulart, e fizeram escola aqui em Ribeirão Preto, e eu tive o prazer de muito tempo ser muito próximo da promotoria devido à sua atuação e também do Marcelo Goulart, que é um grande amigo meu, né, e hoje você poderia estar, por exemplo, em outro momento, né, viajando, aproveitando a família, aproveitando o seu filho, né, mas você tem, né, o filho novinho, mas não, você está aqui cumprindo um papel também, tentando denunciar os problemas da cidade através desse programa e ações que eu sei que você faz e nem divulga. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui, sempre é um aprendizado estar com vocês. Eu vou falar professor Machado, que é um grande professor também, e a gente está sempre aprendendo. Então, a gente fica muito feliz quando tem agentes públicos, como você é um agente público hoje, né, na luta contra a desigualdade social, inclusive na educação. Então você continua nessa luta, não parou em nenhum momento e faz da sua vida essa extensão, né, da luta democrática, na luta contra a desigualdade. Então para nós é muito importante, é fundamental, Machado, ter espaços como esse para fazer a denúncia e a gente continuar avançando na sociedade, uma sociedade que de certa forma seja mais democrática e que a sociedade possa ter equipamentos públicos que garantam de fato o acesso à educação, à saúde, a direitos humanos, como você muito bem destaca aqui no seu programa, que é o nome, né? É Direitos na Rede. E é isso, né? Estou à disposição, adorei ficar aqui. Eu fazia programa de sábado com o André, ex-vereador André. A gente sempre fazia esse horário, mais ou menos, lá na CMN. Era uma delícia. E hoje eu voltei um pouco nas minhas origens. E foi um prazer estar aqui na Rede Fé. Um grande abraço aí a todo o povo cristão, né? E aqueles e aquelas que acompanham a Rede Fé, que também é uma rádio importante na nossa cidade, né? Se destaca aí pelos programas aqui como o seu. Então, sempre foi um prazer estar aqui. Espero aqui estar à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado mesmo, Machado.
Muito bem, nós que nos sentimos honrados com sua presença, com essa aula, né, Luciano? E eu, em relação a você, faço minhas as suas palavras, que é também um brilhante professor, um lutador pelo direito à educação, lá na POSP, na Assembleia, em parceria com a deputada estadual Bebel. Aliás, eu quero dizer que nós estamos esperando a professora Bebel aqui no programa Direitos na Rede Fé, e também para tomar um café e conversarmos sobre educação e tantas outras coisas. Então eu peço que você seja o portador de um abraço e desse convite para a professora. Não só ela, como também o professor Roberto, o professor Zé Wilson, que te acompanham, né? E estão acompanhando aqui, e sempre vai ser um prazer. Vou levar para ela tá com a agenda um pouco lotada, porque nós passamos essa votação do PLC, né, Machado? Muito complicada, e teve reunião da diretoria, e ela tá rodando a região. Mas com toda certeza tá na agenda da Bebel vir aqui, não só a Ribeirão, mas vir aqui no seu programa, que tem que passar aqui. Se não passar aqui, não precisa nem vir em Ribeirão, viu? Pode deixar que tá com esse compromisso aí. Tá bom. Então manda um abraço para Bebel, um abraço pro nosso companheiro Zé Wilson, valente Zé Wilson, pro Roberto Toffoli. E diga também, por favor, Sardinha, que nós estamos esperando eles aqui também. Queria ouvir a opinião deles. Eu ia trazer o Roberto, ele não me atendeu do celular. Era pra ele estar aqui, inclusive. Olha aí, Roberto, você acordou um pouco mais tarde, eu acho. Devendo... Sábado, você está devendo uma visita aqui no Direitos na Rede. Mas, ô Sardinha, para encerrar aqui a nossa conversa, que foi muito prazerosa, eu espero que ela se repita, que você volte mais vezes aqui no nosso programa. Eu vou então passar às suas mãos, olha aí, a canequinha, esta caneca aqui do Direitos na Rede, né, com direito ao avatar do Machado lá, tá vendo? Ó? Olha aí, os internautas estão vendo. Eu vou passar um exemplar desse para você, para que você, quando for tomar água na caneca, se lembre, precisa ir lá no programa do Machado. Machado, muito obrigado. Eu adoro caneca, eu sou fã de caneca. Olha aí. E vai fazer parte da minha coleção de canecas, viu? E eu adorei o desenho, eu achei incrível. Lembra muito você, é você aqui. E é uma coisa simbólica, né? Bonito, direito, ficou parabéns para quem fez, viu? Adorei. E vai ser minha companhia agora nas manhãs também, né? Eu tomando café junto com meus bichos lá em casa. Aquele café cappuccino. Ei, vai bem na canequinha aí, né? Muito obrigado, meu Muito amigo. obrigado, viu? Satisfação, viu? Contamos com você mais vezes. Muito obrigado. Um grande abraço a todos e todas aí. Parabéns pelo programa. Muito bem, falamos aqui com o professor Fábio Sardinha, que é professor de História da Rede Pública Estadual, que é dirigente sindical, apresentador de programa de TV lá na TV Tati, suplente de vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Foi uma honra recebê-lo e nós já estamos com saudade de uma outra entrevista com o professor Fábio Sardinha. Luciano, nós vamos partir para sorteio de livro? Isso. Vamos para o sorteio aqui, Machado, mas antes vamos fazer um intervalo. Na sequência, a gente já volta com o sorteio, legal. Tá? Perfeito. Então tá certo. 11, eu ia falar 11 horas, 12:03 já. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui na sua Rede Fé. Rapidinho. 94,9 tá na fé, tá na benção. Rede Fé FM. Está no ar a sua música. Alô, quem fala? Alô, aqui é o Joaquim. Oi, Joaquim, que música você quer ouvir? Eu queria ouvir uma música bem romântica. Opa, animado, hein? É que estamos comemorando aniversário de casamento. Meus parabéns. Então, música para os pombinhos, porque o amor está no ar. Para ouvir e amar. Rádio, é só ligar. Uma campanha aberta. Rede Fé. Tá precisando de uma limpeza especializada em seus tapetes, estofados ou cortinas? Chame a Tapeçaria Inglesa. Essa você conhece. Mais de 40 anos em Ribeirão. Telefone 3234-4050 ou 3329-6186. Tapeçaria Inglesa. Tapeçaria Inglesa. O endereço da Rede Fé, Rua João Pascoalim 89, Parque dos Bandeirantes, Ribeirão Preto, São Paulo. Olá!
A Audite Aparelhos Auditivos está com uma promoção imperdível. Na compra de um par de aparelho, você ganha 24 meses de pilhas grátis. É isso mesmo, 24 meses de pilhas grátis. Agende sua avaliação auditiva gratuita e faça o teste domiciliar com aparelhos auditivos sem custo. Se precisar, contamos com atendimento domiciliar para Ribeirão Preto e toda a região. WhatsApp 99385 7575. Audite Aparelhos Auditivos. Rua Rui Barbosa, 1632. Opa! 12:05 de volta com direitos na Rede Machado. Ó, nós temos aqui ouvinte falando com a gente, né? Legal. Um ouvinte mandando um áudio. O interessante, né, é que as pessoas participam, né? Tinha mandado aqui agora, na sequência, a Fátima participando. Ô Fátima, muito obrigado pela audiência. Ela está na cidade de Batatais, mandou um abraço, né? Gostou muito do programa. Ela não tinha acompanhado o primeiro programa, mas hoje deu tempo. Ela falou, eu fiquei sabendo, já tinha uma chamadinha, que a gente tinha colocado a chamada, e hoje ela conseguiu acompanhar. E o ouvinte falando aqui, né, em áudio. Vamos ouvir? Programa bom. Muitas pessoas não escutam, pensando até que não vale a pena, mas é um programa bom, eu presto bem atenção, que eu não sou assim de muito falar não, eu gosto mais de observar as coisas. E cada programa a gente aprende muitas coisas, que às vezes tem muita mentira, né, nesse negócio nas redes sociais. E esse programa é muito bom. Eu já vou passar a recomendar algumas irmãs, alguns irmãos, para ouvir também, porque vale a pena, tá? Um beijo para você, a paz do Senhor. Um beijo, tá? A paz do Senhor. Rapaz, Deus abençoe, obrigado aí pelo carinho, pela participação. 12:06. Pra gente encerrar, antes tem o sorteio, né, Machado? Isso, vamos fazer o sorteio aí dos livros do professor Alexandre Azevedo. Isso. Ó, quem tá faturando aqui, primeiro livro, sabe de onde ele é? De São Tomás de Aquino. Olha que maravilha. Wesley de Jesus Gonçalves, São Tomás de Aquino, né? Ele mora no bairro Vila Nova. Parabéns, querido. Ó, você tem até na sexta-feira para tá vindo retirar. Se de repente não dá para você retirar, pode mandar outra pessoa, tá? Eu já vou passar o endereço também para você vir a Ribeirão Preto retirar. E parabéns, Renata Matos dos Santos Silva, ela do Parque São Sebastião, em Ribeirão Preto. Renara Matos dos Santos Silva é do Parque São Sebastião, em Ribeirão Preto, está faturando o livro. E o Wesley de Jesus Gonçalves, São Tomás de Aquino. Parabéns. Ó, o endereço, né? O endereço para você retirar, você pode passar aqui na rua João Pascoalim, né? Rua João Pascoalim, 89, Parque Bandeirantes, em Ribeirão Preto. Rua João Pascoalim, 89, Parque Bandeirantes, das 9 da manhã, das 9 às 5 da tarde. Tá certo? 12:08. Machado, encerrando com a nossa reflexão também, né? É isso aí, Luciano. Estivemos hoje aqui no nosso programa debatendo fundamentalmente a questão do direito à educação. A educação, como todos sabemos, é um direito humano, né? E é um direito humano fundamental. Está garantido lá na Constituição, não é, para todos e todas. Portanto, basta ser uma pessoa para já ter o direito à educação. E o direito à educação, é importante lembrar, não é apenas o direito à escola. O direito de ter acesso à escola, de estar matriculado na escola, de estar na creche, de estar na universidade. O direito à educação é isso também, mas é o direito de ter uma educação de qualidade. Uma educação que possa, de fato, ser, digamos assim, revolucionária, no sentido de que é a educação que propicia a revolução individual, o crescimento da pessoa, a emancipação da pessoa, que se forma como profissional, sai da escola profissionalizado, é médico, é dentista, é advogado, é engenheiro, é nutricionista, seja lá o que for, mas
a educação, além da formação profissional, ela compreende também a formação do cidadão, que precisa sair da escola bem formado, com capacidade de entender o mundo, de entender a situação em que ele está inserido, com capacidade de interagir e de influenciar nesse contexto em que ele vive, e que, portanto, uma educação que permita à pessoa exercer a profissão e exercer a cidadania, com consciência dos seus direitos e com a capacidade de intervir na realidade, sempre, evidentemente, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a melhoria da sociedade, a melhoria da relação da sociedade com o Estado, a melhoria, portanto, do bem-estar da população. Isto é, o direito à educação, ao se constituir num direito fundamental, né, que propicia a formação profissional e também a formação do cidadão, é algo que não pode ser negado a ninguém, né? Então, um bom profissional e um cidadão pleno é tudo aquilo que nós desejamos para termos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais pacífica, uma sociedade, portanto, sonhada por todos os brasileiros. Eu queria deixar essa reflexão especificamente sobre o direito à educação. A educação com qualidade é sempre revolucionária, no sentido de que ela muda as pessoas por dentro para que as pessoas possam mudar as coisas lá fora. Muito bom, Machado. É isso aí, Luciano. Uma reflexão que tenho certeza que vai te ajudar muito no seu dia a dia e também na sua semana. Machado, obrigado, tá? Olha, Luciano, eu queria então mandar um abraço final para todos os nossos ouvintes, para os internautas que nos acompanham, os ouvintes da Rede Fé 94.9 FM. Eu queria agradecer a nossa equipe de produção do programa, o Zé Alfredo na produção, o Thiago Cavani na edição. Agradecer mais uma vez esse privilégio de ter convivido com você aqui no programa Direitos na Rede. Ô, Luciano, espero que a gente continue fazendo essa tabelinha por muitos e muitos sábados com os nossos ouvintes da Rede Fé 94.9. Bom final de semana para todos e todas. Por muitos sábados e por muitos anos. Que bom, né? Que bom, tomara. Machado, grande abraço, 12:12, a gente encerra e no próximo final de semana, no sábado, às 11 da manhã, a gente está de volta. Grande abraço, bom fim de semana.